E o outro lado, que em Provérbio diz assim, que Deus abomina aqueles que se apressam com os seus pés para fazer o mal, né? Então, ela falou do lado certo, do lado bom, e eu estou trazendo o lado ruim, mas é bíblico, está na Bíblia, que muitos se apressam para fazer o mal. Eu cansei de ver muita gente no Recanto Verde aí, bandidos se apressando para ir roubar, para ir comprar droga, entendeu? E eu morava no meio de dois traficantes, entendeu? E aí eles andavam rápido para ir comprar droga. Não, vamos ali, vamos naquela parada, não sei mais o que, era roubo. Então Deus abomina quem se apressa para fazer o mal, mas se alegra quem anda rápido para fazer o bem, entendeu? Pregando, pegando chuva na cara, na cabeça, sol quente, andando de cavalo como pastor aqui há muitos anos. Então hoje a rapaziada só quer carrão, né? Só quer vida boa, e acha que isso é evangelho, né, pastor? Mas eles têm que aprender muito, certo? Eu tenho idade de ser seu filho, mas eu reconheço que o Senhor lutou muito para levar a palavra, e eu sei o que é isso, porque eu também tenho lutado, entendeu? Para levar a palavra de Deus. Então, abra a Bíblia aí, meus irmãos. Aqui é a palavra de Deus. Agora aqui a letra está tão pequena que não dá nem para me ver, mas eu vou citar para vocês. Diz assim a palavra de Deus, ó: aquele que se bendisser no Deus da verdade, aquele que se bendisser no Deus da verdade, é aquele que se abençoa em oração a si mesmo, ou ele abençoa alguém com orações ou palavras proféticas. Eu faço muito isso. Eu profetizo, não tem hora para profetizar. Profetizo livramento, profetizo cura. Nessa viagem que eu fiz, me apareceu uma dor aqui no peito. Um dia lá na casa do meu pai, eu fui me levantar e foi uma dor que eu parei assim, não tive nem força de andar mais, e fiquei assim. E eu repreendi na mesma hora, fiquei repreendendo. Aquela dor no peito, uma dor mesmo que eu ia andar, eu parei, não tive força. E se eu me mexesse, doía. E aí repreendi, sumiu em nome de Jesus, sumiu a dor, entendeu? Então é quando nós nos bendizemos no nome do Senhor, Deus da verdade. Esse é o Deus de poder, esse é o Deus de poder, o Deus que a gente pode garantir que orando corretamente, chamando as bênçãos que nós queremos, e essas bênçãos vêm. Um dia desse aqui, eu fui fechado aqui, bem aqui na Cefap, pelo um cara da polícia. Ele não fez nem sinal de luz, ele me trancou. E eu já estava ali andando, e aí freiei, mas não deu muito tempo. Entrei para o acostamento, ainda empenou aquele pedal que a gente quis assim na moto. E eu freiei, mas ainda pegou no asfalto, no meio-dia assim. E aí empenou. E o cara me fechou assim. Quer dizer, um livramento. Isso foi um livramento. Mais um livramento. Aí outro dia também, a polícia rodoviária me pegou bem aqui também. E eu não tenho carteira, não vou mentir. Peguei, eles me pediram a carteira, peguei isso. Não tenho. Estou chegando agora recente de viagem, pregando o evangelho, eu disse para eles, pregando o evangelho, ganhei essa moto é um milagre, entendeu? Pegando sol na cara, a cabeça ficava quente, ficava, às vezes até mudava a cor. Pegando sol, parei a chuva 3 vezes, em nome de Jesus, eu tenho um vídeo, parei a chuva 3 vezes, e não é a primeira vez nem a terceira, já foram 6 vezes, entendeu? Já foram 6 vezes, e é isso aí. Então Deus tem respondido as orações, as palavras proféticas, e Deus está comigo. E quando eu comecei a pregar aos 16 anos, muita gente me jogou pau e pedra, me jogaram pau e pedra. Hoje eles estão num bar, outros estão na cadeira de roda e outros estão no cemitério, e eu estou aqui pregando. Ainda acha que não é de Deus? Me diz aí. Me diz aí se não é de Deus. Primeiro que quando na minha adolescência, eu nunca pensei pregar o evangelho, eu nem sabia o que era isso. Eu gostava de bola, jogava bola.
Era um esquerdista aqui, matador mesmo, entendeu? E quando eu aceitei Jesus, Deus me tirou isso. Eu tinha convicção, eu ia jogar bola, eu sabia jogar bola, entendeu? Mas eu larguei. Por quê? Porque a maior coisa, a maior obra nobre é quando Deus nos chama, meu irmão. Você tem que largar tudo, tem que largar tudo. Esse negócio de dizer que aceita Jesus e fica com as coisas do mundo, você não aceitou Jesus, não. Você não foi transformado. Porque quem é transformado tem que largar tudo. Tem que largar tudo. Pelo reino de Deus. Tem que largar tudo. Não é ficar meio dentro, meio fora. Mentalidade dentro, mentalidade fora. Não. Tem que ser completo. Deus não nos quer a metade. Deus quer nós por completo. Essa viagem também que eu fiz, o pastor de lá da área, ele tem 4 filhos. Aí o mais velho me pediu para me orar por ele, pelas contas dele, as dívidas. Ele devia mais ou menos 4 mil reais. Aí eu orei, tem um vídeo, eu orei e aniquilei pela fé aquelas contas. E aí foi aniquilado. Aí o segundo filho do pastor, que é mais novo do que esse, me pediu: irmão César, ora por mim aí. Você orou pelo meu irmão e foi aniquilada as contas dele. Ele devia um laptop, carteira de motorista e outras coisas lá, roupa, calçado. Tá bom. Aí eu disse para ele: olha, eu vou orar por ti por coisa muito maior, porque eu orei pelo teu irmão. E orei. Agora é só esperar. Então as coisas estão acontecendo pela fé, porque tudo é possível, meu irmão, ao que crer. Se você não está tendo resultado pelas suas orações, mude suas palavras, mude suas orações, porque estão sendo mecânicas. Orações mecânicas, orações religiosas, Deus não ouve. Deus não ouve. Orações religiosas, orações teológicas, Deus não ouve. Mas não ouve mesmo, porque Deus quer sacrifício. Evangelho, pastor, é sacrifício. Evangelho é sacrifício. Evangelho é confissão. Evangelho é confissão. Evangelho é determinação naquilo que nós queremos fazer para Deus. Não é nós queremos fazer para nós, não. Não é não. É nós queremos fazer para Deus. É por isso que o Salmo diz que nós temos que fazer primeiro as coisas do reino, e as outras coisas nos alcançarão. Né? E aí o salmista Davi também diz assim, que as bondades e a misericórdia me seguirão. Isto é uma alusão do que eu acabei de falar. As duas coisas são irmãs gêmeas, em parte diferente, Velho Testamento e Novo. Então, e os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Uma vez, quando aquele pastor antigo estava aqui, que já até faleceu, aquele outro, e foi embora, foi aquele irmão, aquele estava aqui, faleceu, me disseram que faleceu, não sei se... Isso. Aí uma vez eu preguei aqui sobre intimidade com Deus. Aí depois ele pegou o microfone, o Luiz deu a oportunidade para ele e disse assim: olha, irmãos, ele falou tudo. Então ele disse isso. Então o que nós temos que ter é intimidade com Deus, pastor. É isso. Isso é a melhor coisa que existe. Não existe coisa melhor com Deus do que intimidade. Então ele disse: irmão, ele falou tudo. Ele falou tudo. Então nós temos, meus irmãos, que ter intimidade com Deus. Tem mês aí que eu faço 5, 6 vigílias no meu quarto. Eu filmo, eu tenho uns vídeos. Ontem mesmo, nesse mês, eu já fiz uma vigília, buscando o Senhor e com jejum. Tem vezes que eu começo às 7h30 da noite, vou terminar no outro dia 5 horas. Ninguém quer mais orar. Pastores aí não querem mais orar, é só carrão, fazenda, título, pra cá, pra lá. E as orações deles continuam mecânicas, mensagens mecânicas. Eles já estão chamando até, sabe o quê? Milagres. Aqui o São Cristóvão tem aqui, de palhaçada. Meu irmão, onde nós estamos, gente? Chamar milagre de palhaçada. Pastor presidente aqui, de vocês. Chamar milagre de palhaçada. Meu irmão, onde nós estamos, pastor? Onde nós estamos? Me diga aí. Mas eu mandei umas 500 mensagens para ele, esculachando. Comigo não tem esse negócio não.
Pode ser quem for.